de Deus. Irmãos, eu acredito que a Bíblia é o que nos direciona para um alvo. Um alvo. Existe uma direção que Jesus nos deu. Uma direção. Qual foi a direção? Para onde Jesus nos dirigiu? Para onde que Jesus quer que você vá? Para onde? O que Jesus veio pregar? O que Jesus veio fazer aqui na terra? Vamos lá, igreja. Alguém? Arrisca aí? Salvação. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, mais do que você ter sucesso nesse mundo, Ele quer que você o quê? Seja salvo. Pode ter sucesso nesse mundo? Pode. Eu falo sucesso aqui, é ser bem sucedido. Você pode ter uma grande empresa? Pode. Amém? Mas para que você quer uma grande empresa? Agora, se você converter o teu coração e colocar diante de Deus o teu plano, o teu projeto, eu quero uma grande empresa, porque eu quero que meus funcionários prosperem tanto da forma que eu prospero. Porque eu quero que os meus funcionários recebam um valor digno. Eu quero prosperar porque eu quero valorizar quem está do meu lado. Eu quero prosperar e eu quero que aqueles que estejam comigo cresçam também. Eu quero prosperar porque eu quero também, através do meu testemunho, através do que Deus está fazendo na minha vida, eu venha também direcionar outros que estarão abaixo de mim, que estarão me servindo. Para que eu quero bênçãos? Para que eu quero saúde? Para que eu desejo as coisas aqui na terra? Tem que ser para a glória de Deus. Quando você consegue converter isso, meu irmãozinho, Deus se agrada tanto. Quando você consegue, canalizar, vou trazer uma palavra dos caras aí, canalizar isso. Eu quero para isso, Pai. Eu quero, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ficar rico para me pagar uma empregada. Ok, maravilha, mas só para pagar uma empregada? Ou para abençoar a vida de uma mulher, de uma mãe de família? Aí nas casas aí, quanto que paga aí uma empregada aí, gente? Vamos lá, quanto que está uma empregada aí em casa? Ajuda? 1.500 a 2.000 reais, é justo? Vamos lá, vamos ser sinceros, é justo? Não é, meu irmãozinho. Não é. Então eu quero prosperar porque eu quero pagar o que é justo. Eu vou contratar uma empregada e eu vou pagar 4.000. Eu quero que ela ganhe porque ela tem que cuidar da minha casa e ainda tem que cuidar da casa dela. Então eu quero receber as bênçãos de Deus para abençoar. Só que eu já tenho que ter essa mentalidade. Porque quando chega lá, a gente também faz igual os outros fazem. Nossa, mas só para vir limpar 3 vezes na semana, você vai cobrar tudo isso. A vontade de falar, então limpa. É simples assim. Para que a gente quer as bênçãos de Deus? Para que a gente quer a prosperidade de Deus? Vamos meditar na palavra de Deus? São 4 conselhos. 4 conselhos de Deus para a nossa vida. Está tudo no livro de Salmos, capítulo Salmos, versículo 1. Salmos 1. Versículo 1 diz assim: primeiro conselho é para a nossa vida espiritual. Primeiro conselho é para a nossa vida espiritual. Verso 1 do capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho o quê? Dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí. Primeiro conselho para que eu tenha uma vida espiritual bem-sucedida: não se assentar na roda dos escarnecedores, não se apoiar com pessoas negativas, com pensamento de derrota, com pensamento, incrédula. Lembra da mensagem que a gente estudou semana retrasada aqui? Que o rei se apoiava em um capitão.
Um capitão que é incrédulo. Capitão incrédulo. Quando o profeta disse, vai ter prosperidade, Deus vai fazer abundância, Deus vai cumprir a promessa, ele disse, nem se o céu se abrir, isso pode acontecer. E o rei se apoiava neste capitão. Tanto que quando vieram avisar o rei, rei, tem prosperidade lá no Arraial dos Sírios, ele não acreditou. Teve que enviar alguém lá para contestar, para depois ele acreditar. Mas se ele tivesse conselheiros, se ele tivesse pessoas do seu lado, que fossem homens e mulheres de Deus, dizer, Deus cumpriu a promessa, rei. Bem que o homem de Deus disse ontem que iria acontecer e aconteceu, mas não. Então, esse é o conselho. Para que eu tenha uma vida espiritual sadia, para que eu tenha uma vida espiritual bem-sucedida, eu tenho que ter cuidado com quem eu estou me assentando, com quem eu estou fazendo aliança, com quem eu estou ouvindo. E depois ele vai estender para o versículo 2. Antes, tem o seu prazer o quê? Na lei do Senhor. E na sua lei, medite dia e de noite. Isso aqui é crucial para a nossa vida espiritual. Talvez você diga, pastor, eu leio todos os dias um capítulo, 2 capítulos. Talvez quem está me assistindo no YouTube, todo dia eu leio 3 capítulos, 4 capítulos. Maravilha. Bênção de Deus. Mas você medita nos capítulos que você lê? O que é meditar? É uma reflexão profunda. Meditar é olhar para o versículo e ficar assim, como que eu aplico isso na minha vida espiritual? Como que eu aplico isso na minha saúde? Como que eu aplico isso na minha vida financeira? Meditar numa palavra é como que eu posso aplicar isso para ser um marido melhor? Como que eu posso aplicar para que eu seja uma esposa melhor? É meditar numa palavra de como eu me tornar um melhor amigo, de como eu me tornar uma melhor pessoa. Então você pega a palavra de Deus e medita na palavra de Deus como essa palavra pode te transformar. Como essa palavra vai mudar a sua mente, o seu caráter, a sua forma de agir, porque ler por ler, meu irmão, não muda nada. Ler por ler, você vai apenas se tornar um religioso. Apenas um religioso. Mas quando você lê, você medita, vai lá, a palavra de Deus, você abre a Bíblia, tá lá, mansidão. Opa, Deus, Aí você vai aplicar, eu preciso ter mais mansidão, mais domínio, mais controle. Estava ouvindo a oração, pastor Jaime, hoje pela manhã, e um pastor orou assim, sai dele todo o espírito de dívida. Aí eu ri, né? Eu tenho essas coisas assim, tá? Minha mente é um pouquinho fora da caixinha, né? Aí eu ri, espírito da dívida? Quem fez a dívida, meu Deus do céu? Foi o capeta? Não. Aí a Jaque falou assim, não, é porque ele não teve controle e acabou comprando de forma descontrolada. Eu falei assim, então não foi o espírito da dívida, foi a falta do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos dá domínio próprio, autocontrole. Ou não, igreja? Quem é maior na minha vida, o espírito maligno ou o espírito de Deus? Claro que se a pessoa serve ao diabo, o espírito do diabo vai ser maior do que a vida na vida dela. Mas se eu sou de Deus, se eu sirvo a Deus, quem tem que ser maior na minha vida é o espírito de Deus. Ah, fulano é fofoqueira, fulano é isso, fulano é aquilo. É o Espírito de Deus, é maior do que está em nós, do que está lá fora. Do que está lá fora. Então eu preciso meditar. A palavra de Deus, meu irmão, é recheada de conselhos, tanto que tem pessoas lá fora ganhando dinheiro, fazendo palestras motivacionais, coaches, pregando princípios da palavra de Deus. Salomão disse isso. No livro de Provérbios está escrito isso. Não pegue dinheiro emprestado, porque se você pegar o dinheiro emprestado, você vai se tornar escravo daquele que te emprestou. Princípio bíblico. Cuidado, faz isso. Eles estão dando conselhos, tirando do princípio o quê? Bíblico. Bíblico. Então, eu preciso meditar.
Eu preciso pegar a Bíblia, a palavra de Deus, eu preciso vir num culto, não somente para participar sabe, de uma agenda semanal que você tem. Eu fui no quarto, minha família está protegida. Não, eu venho para ouvir e levar essa palavra à minha reflexão, à minha meditação. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Então, se você lê a Bíblia e você já está meditando, diga glória a Deus. Amém? Isso quer dizer que isso já tem transformado a sua vida. Isso já tem transformado o seu caráter. Porque quando a pessoa não medita na palavra, é igual alguém que medita antes de falar. O próprio livro de Tiago diz que uma pessoa que tem domínio sobre a língua, ela se torna um varão perfeito. Quer dizer, ela não procura sarna para se coçar. Então, é isso. A pessoa medita. Antes de falar qualquer coisa, ela medita se isso vai causar mais problema ou não. Ela faz uma reflexão. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, sou sem papas na língua. Mas isso não é sobre você. Você tem que entender que a partir do momento que você aceita Jesus, já não é sobre você. É sobre Deus. E Deus nos ensina, suportai uns aos outros, coloque o propósito do seu próximo acima do seu. Coloque o propósito do próximo acima do seu. Quando falo o propósito, não estou dizendo que você tem que... O projeto do fulano é melhor que o seu, não. É que o coração dele, você também tem que proteger. Isso é colocar o propósito daquela pessoa, o interesse daquela pessoa acima do nosso. Então eu medito. Antes de eu falar qualquer coisa, antes de eu disser qualquer coisa, eu vou meditar. E o que isso vai causar? Transformação, edificação, ou vai só paralisar a pessoa? Ou só vai desmotivar a pessoa? Ou só vai jogar balde de água fria na pessoa? Porque criticar é muito fácil. É muito fácil. Então a gente tem que ter essa meditação. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Guarde esse prazer. Num dos conselhos a gente vai estudar melhor. Prazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. Você pode reparar, vai dar uma volta ali, nessas estradas, está tudo seco, mas perto do rio, você começa a ver que começa a mudar, sim ou não? Está verdinho perto do rio, perto do córrego. As árvores, elas estão mais verdes, porque estão próximas da corrente de água. E assim também a vida de um cristão. Para que a nossa vida espiritual esteja, querido, olha, abençoada, eu preciso estar junto ao ribeiro de água, que é a palavra, que é na meditação, porque a palavra alimenta a minha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé alimenta a minha esperança. E no tempo certo, é no meu tempo, igreja? No tempo certo, cujo dará o quê? Frutos, cujo as folhas não caem. E tudo quanto fizer o quê? Prospera. Prosperar aqui é de bem-sucedido. Lembra do conselho que Deus deu a Josué? Josué capítulo 1 diz: medite, não afaste de ti a palavra, a lei da tua boca, do teu coração. E aonde quer que tu fores, serás bem-sucedido. Foi o conselho que Deus deu a Josué e que está nos dando hoje. Não vem de mim, vem de Cristo, vem de Deus.
vem da boca de Deus, vem da palavra que é de Deus. O segundo conselho. Isso aqui já é um conselho para a família, casamento, filhos. Salmo 128. Salmos 128. Anota essas promessas aí na sua Bíblia. Grava ela na tábua do seu coração. Versículo 1. Achou? Bem-aventurado, que significa feliz o homem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Querido, uma pessoa só vai andar nos caminhos do Senhor se ela temer. E ela só vai temer se ela meditar. Porque eu preciso, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, eu preciso meditar as consequências. Quem não medita as consequências, age de qualquer forma e de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que aquele que precipita peca, erra, vacila. Então uma pessoa só vai caminhar no caminho do Senhor, ela só vai temer e dizer assim, é melhor ficar com Deus. Eu estava meditando hoje pela manhã, lá naquela tempestade que teve em Marcos, capítulo 4, diz que Jesus estava dormindo com a cabecinha onde? Numa almofada. Só que ali diz que naquele barco havia outros barquinhos acompanhando. Você já prestou atenção nisso? Havia outros barquinhos acompanhando aquele barco que Jesus estava dentro. Aí eu fiquei imaginando na minha meditação de manhã, se com Jesus dentro do barco, os discípulos se desesperaram, de tal forma, de tal maneira que disseram, Jesus, acorda, não te importa que nós viemos perecer? E Jesus estava onde? Dentro do barco. Aí veio a meditação. Imagine como que foi o desespero desses 4 barquinhos. Falei 4, nem sei se foi 4. Desses outros barquinhos que estavam atrás. Aí eu fiquei meditando. Se eu que estou com Jesus na minha vida, eu me desespero de tal forma, imagine meu filho. Imagine a nora, o genro, imagine os filhos, as pessoas que estão aí à volta que não têm Cristo. Meu irmãozinho, talvez você diz assim, pastor, estão vivendo igual o tempo de Noé. Não estão se importando com a salvação, mas vai chegar o momento do desespero. Quando a porta fechou da arca de Noé, por isso que Deus, isso é a revelação que eu acredito, por isso que Deus não manda fazer janelinha ao redor da arca. Só tem uma janela e ela fica no alto. Porque deve ter sido desesperador. As águas subindo e as pessoas gritando. As pessoas batendo do lado de fora. As pessoas morrendo afogado. Foi desesperador. Mas foram mais de 100 anos. Eles poderiam ter acreditado em Noé, mas não acreditaram. A salvação tem sido pregada, a palavra de Deus tem sido mencionada, mas só quem medita, e tenta meditar, ela faz uma reflexão, ela começa a refletir, se com Deus tá ruim, imagine o quê? Sem Deus. Se eu obedecendo, se eu sendo fiel, se eu vivendo uma vida de santidade, a vida não está do jeito que eu gostaria que tivesse, imagine se eu retroceder, que aonde a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na vida de quem retrocede. Imagine. Que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Que Deus venha dar tempo para quem retrocedeu ainda voltar. Mas quem teme, meu irmão, quem teme, anda no caminho do Senhor.
Quem teme, quem medita, quem enxerga que Apocalipse é real, quem enxerga que as palavras de Daniel, de escatologia para os últimos fins do tempo que estão se cumprindo hoje, ela continua firme, ela continua com o coração alegre, ela continua confiando, Jesus está voltando. Isso é motivo de muita alegria para nós, igreja. Isso deve sobressair qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de perca que nós viemos ter. É saber que Jesus, o seu Salvador, aquele que morreu na cruz, ele está voltando como ele cumpriu, como ele prometeu em João 14. Eu vou voltar para buscar vocês. Eu estava ouvindo um podcast e esse mestre estava falando a nossa expectativa, o nosso coração tem que estar na esperança de ressuscitar. Nosso foco tem que estar na ressurreição. Morrer para ressuscitar. Porque quando dá o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Um corpo glorioso, imortal, nós vamos receber. Isso é motivo de alegria. E aí no versículo 2, olha a promessa aí, ó. Quem teme ao Senhor, pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá o quê? Bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meu irmão, quantas pessoas não foram roubar, nunca tocou em algo que era seu, porque o pai ensinou. A mãe ensinou. Quem nunca fez algo de errado, porque o pai disse assim, qualquer que você fazer, é você que vai assumir as suas consequências. Eu não vou te visitar na cadeia, não. Quantas pessoas foram criadas, com a palavra, e que temeram aquilo. Cuidado, não recebe jamais balinha de estranho. Às vezes a criança cresceu até com trauma. Tem até um bloqueio de receber algo de alguém, porque ela temeu. Quem teme a palavra de Deus, meu querido, não casa com jugo desigual. Aos solteiros, né? Quem teme a palavra de Deus não faz sociedade com o incrédulo. Quem teme a palavra de Deus obedece. Obedece. Quem teme a palavra de Deus é fiel nos dízimos, nas ofertas. Quem teme a palavra de Deus é fiel em obedecer, em fazer o bem para quem te faz o mal. E quem teme a palavra de Deus diz aí, olha as bênçãos aí, eis que assim será abençoado o homem que teme ao... Esse temer, vamos aqui concordar todos nós aqui, se você concordar comigo, é claro. Esse temer é obedecer. Quem obedece vive uma vida de fidelidade. Quem é obediente vive uma vida de santidade. Quem obedece, meu irmão, será fiel até a morte. Então, o segundo conselho para nossa família, temer. Só há uma forma de eu temer, se eu meditar. Eu primeiro tenho que o quê? Meditar. Você acha que isso não vai atrapalhar meu casamento? Você acha que isso aqui não vai atrapalhar minha vida espiritual? Você acha que isso aqui não vai atrapalhar minha família? Você acha que isso aqui não vai atrapalhar o meu chamado? Você acha que isso aqui não vai atrapalhar minha comunhão com Deus? Você acha que isso aqui não vai trazer escândalo? Você acha que isso aqui não vai trazer, mal conversações? Ela teme. Ela teme a palavra de Deus.
Terceiro conselho, prosperidade. Amém? Ser bem-sucedido. Prosperidade. Salmos 112. Salmos 112. Olha o que diz aí. Tá gostando da palavra? Hã? Você fala, pastor, não tem que gostar não. Tem que ouvir e obedecer. A gente gosta também, tem palavras que a gente gosta. A Bíblia diz que tem repreensões que o nosso coração não aceita. Está lá em Hebreus. A gente fica triste, mas com o passar do tempo o Espírito Santo faz a gente entender que a gente precisava daquilo. Mas eu estou feliz pregando essa palavra aqui para te abençoar. Encontrou aí Salmo 112? Versículo 1 também. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande o quê? Aquele homem que tem uma vida plantada no ribeiro, que é o homem que medita dia e noite, um homem que tem prazer. A pessoa só medita na palavra de Deus se ela tem prazer, alegria, se ela sabe que é daqui que eu vou encontrar as respostas, que é daqui que Deus vai me direcionar, é daqui que é o manual de minha vida. Isso aqui não pode ser somente falácia, isso tem que ser uma convicção no meu coração e no seu coração. É literal, tem que ser literal a palavra de Deus, porque está aí. Tem um pastor de uma igreja aí, né, que já estão declarando ela como seita. Como é o nome lá? Não sei nem falar. O Reino. O Reino. Fizeram tatuagem já. Né, os jovens tudinho fizeram tatuagem. Mateus, não sei o que lá no punho. E agora ele lançou um livro com o Pablo Marçal, dizendo que a Bíblia há muitos erros. Que ela só apenas contém a palavra de Deus. Por isso que estão classificando ela como seita. Porque somente seitas que declaram que a Bíblia contém erros, que ela não é a palavra completa de Deus. Houve erros gramaticais? Sim. Algumas coisas da tradução do hebraico para o grego pode haver, mas toda ela, sendo escrita por homens, foi inspirada pelo Espírito Santo. Essa é a fé cristã. Essa é a fé que eu confesso. Essa é a fé que eu creio. Só que a gente, às vezes, só quer acreditar que algo vem de Deus quando nos convém. A gente só quer acreditar que algo vem de Deus se aquilo me convém. Se aquilo me confronta, o pastor está na carne. O pastor não tem unção. O pastor está sem direção de Deus. Meu irmãozinho, mas se aquilo te confronta, está na palavra de Deus, é de Deus. Aquilo está na palavra de Deus, está como direção, está como instrução, está como, sabe, ela é nosso guia. Amém, igreja? Ela é nosso guia. Só que Paulo, Pedro, os apóstolos disseram que chegaria esse tempo aonde esses homens apenas pregariam fábulas, apenas pregariam palavras lançadas ao vento. O evangelho é a cruz. O evangelho é arrependimento. O evangelho é o anúncio de que nós estávamos desgarrados de Deus, que nós estávamos brigados com Deus, que nós estávamos separados de Deus, que nós estávamos nas trevas e que o amor dele, provado na cruz, nos resgatou, nos trasladou do mundo das trevas para o reino da luz. Esse é o evangelho.
as boas novas. Você pecador, você pode estar cheirando cocaína, você pode estar fumando maconha, você pode estar num cabaré uma hora dessa, você pode estar num bar, você pode estar, sabe, querendo se matar, se drogar. Se você se arrepender, em Cristo Jesus, Ele é fiel em perdoar. Ele é fiel. Essa é a porta da graça que está aberta, a porta do arrependimento, a porta daquele vem a mim, e eu vou te aliviar. E a minha palavra vai transformar. A minha palavra vai prosperar. Meu irmãozinho, prosperidade. Bem-aventurado aquele que tem um grande prazer nos mandamentos do Senhor. Meu irmãozinho, todo o conselho que o pai dá e a mãe dá é para quê, irmão? É para abençoar a vida de um filho, sim ou não? Quem já deparou, tipo assim, se meu filho tivesse me ouvido. Se meu filho tivesse me ouvindo, a vida dele estaria tão melhor agora, pastor. Se minha filha tivesse me ouvindo, pastor, ela estaria vivendo, olha, prosperidade, a casa dela não estaria de cabeça para baixo do jeito que está. Se meu filho tivesse ouvindo. Quer dizer, o desejo do pai é que o filho o quê? Obedeça. E ele sabe que a partir do momento que o filho obedece, a vida dele muda. Porque o que está errado tem que começar a fazer o certo. Quando você faz o certo, vai dar certo. Não é no meu tempo, não é no meu tempo, não é com a minha força, não é com a minha violência, mas no tempo de Deus as coisas são agradáveis, são boas, são perfeitas. Você consegue concluir que se você tivesse alcançado aquilo antes, você tinha perdido. Porque você não tinha sabedoria. Porque você não tinha instrução. Porque você poderia ter se perdido no orgulho, na vaidade, na arrogância, na mentira, não sei. Mas no tempo dele, na hora dele. Mas para isso eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter alegria. Ele diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Eu tenho que pegar essa palavra de Deus, eu tenho que meditar nela com alegria. Eu tenho que converter o meu coração em se alegrar, em ler a Bíblia. Mas aí você vem quarta, vem sexta e vem domingo, e você vai ouvir o pastor dizendo o quê? Leia o quê? A Bíblia. Isso te entristece ou isso te alegra? Isso tem que te alegrar. Pastor, mas parece cobrança. Não, se você está praticando, se alegre. O fruto vai manifestar na estação certa. O fruto vai dar. Continue no ribeiro. Continue na beira do ribeiro, das águas. As folhas não vão murchar. Seu coração não vai se entristecer, seu coração não vai perder a fé, seu coração não vai perder a alegria. Irmãos, tem dia mal? Tem dia mal. Mas o próprio Senhor diz, fortalece para vencer o dia mal. No versículo 2 vai dizer aí, a sua descendência será o quê? Poderosa na terra. A geração dos justos será o quê? Abençoado. Meu irmão, marca essa promessa para a tua vida, para a posteridade da tua casa, da tua descendência. Se você teme e tem prazer, sabe, você tem pegado os seus filhos, você tem meditado, eu tenho feito isso com a Raquel, a gente tem contado historinhas, só quer o peixe grandão. Por enquanto, ela só está no peixe grandão, que é o Jonas. Nós temos orado na beirinha do berço ali, não é todo dia, mas 2, 3 vezes eu tenho pegado, eu tenho insistido isso comigo. Dona Jaque aí quase morreu essa semana, na mente dela, né? Começou a gelar a mão, o braço endureceu, pesou,
Era meia-noite e meia, ela falou, meu bem, me leva no UPA, porque eu acho que eu estou tendo um AVC, um ataque, um derrame, não sei. Abrange tantas coisas, né, esses sintomas. Eu só doeu o coração. E a Raquelzinha, a primeira coisa, falou, papai do céu, ajuda a mamãe. Nós não, que entrou no carro, a Raquel botou a mãozinha na cabeça dela e fez uma oração por ela. Aí talvez a pessoa vai dizer, não é porque é filha de pastor, não, é porque está vendo isso acontecer, está seguindo os exemplos. Aí chegou lá e disseram que era só um ataque de ansiedade. Ela repreendeu e lançou fora todo ataque de ansiedade. Fez aquele cardiograma, né? Um monte lá. Mas a gente achou tão linda essa atitude da Raquelzinha. Botou a mão na cabeça e sai! E amém, ela saiu. Glória a Deus. Mas a nossa descendência será poderosa se eu tiver prazer. Prazer de vir na igreja, prazer de orar. Antes de dormir, nós vamos orar agora. Antes de dormir, vamos ler um versículo bíblico, vamos abençoar nossa família. É unidade, é comunhão. A nossa casa. Versículo 3. Fazenda e riquezas haverá na sua casa. Diga glória a Deus. Ai, glória a Deus sai alto, né? Eu vou ter uma fazenda. Quantas cabeças de gato? Sei. Fazendas e riquezas haverá na sua casa. Amém. Que assim seja. Por quê? Porque eu tenho alegria nos mandamentos do Senhor. Eu temo a palavra de Deus. Eu estou colocando em prática. Eu estou sendo guiado pelos conselhos de Deus. Eu não vou me precipitar. Eu não vou agir de uma forma descontrolada. Eu vou esperar o tempo de Deus. Porque um erro, meu irmão, pode atrapalhar 10, 15 anos da sua vida. Um erro pode impedir o seu futuro, que poderia ser um pouquinho antes de acontecer, ser prolongado. E às vezes, se você continuar errando, aquilo que era para acontecer nem acontece na sua vida. Mas quem tem prazer, quem tem temor na palavra de Deus, a descendência dela será poderosa na terra. Diga glória a Deus. A geração dos justos serão abençoada, diga glória a Deus. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, diga glória a Deus. E a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. A justiça de Deus, a retidão de Deus vai permanecer sobre a nossa vida, sobre a nossa semente, a nossa descendência. Último conselho, Salmos 46. Eu achei que eu ia pregar isso aqui em 20 minutos, mas Deus deu mais do que eu pedi, mais do que eu pensei. – 46, versículo 1. Esse aqui é para os momentos difíceis. Momentos difíceis. Versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Aonde, irmãos? Na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Nos dias difíceis, meu irmão, se você não for para a oração, se não for para entrar no quarto, às vezes você não vai falar nada, meu irmão, mas você só vai atrair o Espírito de Deus. Deus me abraça. Deus me ajuda. Você vai chorar. Eu já tive esses momentos, irmão. E creio que haverá, porque não sei quanto tempo de vida aí, mas pelo menos mais uns 30 anos eu viver, eu sei que vou ter momentos de angústia. E aonde eu vou me refugiar? Só tem Ele. Só tem Ele. É lá no nosso quarto, é lá no nosso secreto.
É na igreja que a gente se refugia. Às vezes em casa, pastor, os dias difíceis estão sendo lá em casa. Aqui eu venho me refugio. Meu irmão, esquece quem está cantando, esquece quem está do seu lado, esquece só, Senhor, estou aqui, Pai. Me ajuda. Eu preciso do Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Ele atende o clamor do necessitado. E eu estou necessitando tanto de Deus. Tem alguém necessitando de Deus aí? Como eu estou necessitado dele. Como eu preciso dele. Então, no dia da angústia, não está no meu esboço não, mas deixa eu ver se ainda está no meu coração. Salmos 51, não, 50:15. 50:15? 50:15. Tá aí? 50:15? Olha aí. Invoca-me no dia da angústia, e eu o quê? Te livrarei. E tu o quê? É para glorificar de pé, igreja. Ele vai te livrar. No dia da angústia, no dia da amargura, no dia da notícia ruim, um diagnóstico, no dia do luto, no dia de uma porta fechada, no dia de dificuldade, no dia que você passa por uma situação que você nunca gostaria de passar, ninguém quer passar por sofrimento. Mas nesse dia, é quando o nosso coração é provado. Estava falando com o irmão, falei com a Jaque, falei hoje de manhã com a dona Benedita. Todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, nós vamos morrer. Agora como você quer ser lembrado na sua morte? Como que você quer que os seus filhos contem como você morreu? A gente precisa estar preparado. A gente não sabe a hora. Nós vamos estudar daqui para o final do ano a parábola das 10 virgens, que fala muito bem sobre isso. 5 estavam despreparadas, 5 estavam preparadas. Quando o rei voltou, meu irmãozinho, quem estava com azeite entrou, a porta fechou, acabou. E se a gente entender ali, meu irmão, acabou. Então, eu preciso estar preparado como? Não importa como eu vou morrer. Se é doente, se é de acidente, se é como que está a minha vida. Eu quero ser lembrado. Mamãe, papai, era um homem de oração, uma mulher de fé, um homem guerreiro, não abaixava a cabeça, não desanimava, era cheio de fé e de esperança, confiava em Deus. Filha, vovó era assim, vovô era assim. Olha, desse jeito, olha, mesmo com um terminal de câncer, ela estava pregando para nós. Mesmo, meu irmão, tem uma imagem da dona Silvaninha da Cidade Feliz Natal. Carequinha, toda desfiada, toda, sabe? Mas o sorriso quando eu ia visitar ela, quando eu ia deixar a ceia para ela, quando eu sabia deixar a ceia, quando ela trazia o dízimo, ela lá na cadeirinha de roda ali, para receber a oração do ofertante, do dizimista, ela feliz. Ela sempre dizia, eu estou com Deus. Eu estou com Deus, eu estou na mão de Deus. Então, no dia da angústia, eu preciso trazer as palavras que você, o quê? Meditou. Porque quando você medita numa palavra, você não esquece ela mais. Quando essa meditação fica gravada no seu coração, meu irmão, é ela que te salva no dia da angústia. Ela que te traz conforto. Ela que fortalece as suas mãos para orar. Só que a gente quer resultados, frutos fala sobre resultados, a gente quer resultados na hora. Mas a palavra de Deus diz, é na hora certa, na estação certa. Essa é a palavra de Deus. Palavra de bênção. 4 conselhos. 4 conselhos. Guarde isso no seu coração.
Comece a praticar. Confie no Senhor. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele te livra. Tu glorificarás em nome de Jesus. E a tua família será abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória. Quero orar pela sua vida. Coloque-se de pé.